Hello, galera! Sejam bem-vindos ao curso de Maquiagem Artística Sem Base. Eu sou Paula Alencar e tem 6 anos que eu trabalho com maquiagem artística. Hoje eu tô aqui para te contar um pouco mais sobre esse universo e ensinar mais sobre o que eu sei. Bora lá? Bom, então vamos lá. Essa daqui vai ser a primeira aula de mais 8 aulas que eu vou disponibilizar aqui para você na Hotmart. Nas outras aulas a gente vai ter outros tipos de conteúdo, como morfologia facial, perspectiva e como ela influencia na maquiagem artística. A gente vai falar sobre maquiagens à prova d'água, tintas líquidas, diferentes produtos, enfim, muito mais conteúdo além do que eu vou dar aqui hoje. Hoje eu vou falar especificamente sobre os diferentes tipos de traço que você consegue com os diferentes tipos de produto que você tem na maquiagem artística. Então, bora lá ver um pouquinho mais sobre isso. Eu costumo dividir a maquiagem artística em 3 principais pilares. O primeiro, da maquiagem à prova d'água, aquela maquiagem circense, teatral, que é a base de clown e pancake. A segunda, que é a maquiagem que não tem tanta resistência assim ao suor, que é a base de água, os aquacolos e as tintas líquidas. E a maquiagem artística de efeitos especiais. Hoje vamos falar aqui sobre os 2 primeiros pilares, os produtos e as técnicas de traço com clown e pancake, e os produtos e as técnicas de traço com aquacolor e tintas líquidas. Então, é isso. Começando com os pancakes e os clowns. O que é clown, gente? Clown é esse produto cremoso à base de óleo que é utilizado para preenchimento de pele, principalmente, e existem diversos tons. Na primeira aula do curso de maquiagem artística sem base, a próxima dessa daqui, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre cada produto e aprofundar mais nesse assunto. Hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre as técnicas de traço que dá para se fazer com cada um desses produtos. Então vamos lá. Eu vou começar a falar como que eu aplico o clown e o pancake no meu rosto. Eu gosto de aplicar o clown com esponjinhas em gota assim, ou esponjinhas queijo, ou até mesmo com pincéis língua de gato. Em casos de grandes áreas com clown, eu costumo utilizar inclusive espátulas de plástico maleáveis. Com o clown já aplicado na minha esponjinha, eu venho dando batidinhas e espalhando esse produto no meu rosto. Se eu quero uma camada mais pigmentada, eu coloco mais produto. Se eu quero uma transparência ainda do clown, eu aplico e venho espalhando ele no rosto, dando batidinhas. Com a esponjinha em gota ou a esponjinha queijo, então eu consigo esse tipo de resultado. Um preenchimento uniforme ou também um degradê, ok? Eu posso aplicar o clown, que nem eu falei com vocês, também com um pincel língua de gato. Qual que é o resultado que eu adquiro com esse pincel? Eu normalmente utilizo ele tanto para me ajudar a espalhar o produto no rosto quando eu quero um preenchimento de pele mais uniforme, ou também consigo delimitar regiões que eu quero colorida. Então, por exemplo, se eu quero só essa área colorida, eu posso desenhar com o pincel língua de gato o formato que eu quero que fique colorido. Eu consigo, com as bordinhas do pincel, delimitar onde que eu quero ou não quero produto. Para finalização, gente, de, por exemplo, caveira mexicana aqui no olho, que eu quero aplicar com o clown, mas eu quero um traço parecido com arabesco, eu venho com um pincel de corretivo ou um pincel de lábios, que o traço fica bem bonito também com esse tipo de pincel. Como que eu faço? Eu ativo ele no meu produto, viro ele um pouquinho de lado, pressiono e puxo. Assim eu consigo traços de arabesco com a ponta mais gordinha e a finalização fininha. Então, olha, eu consigo diferentes tipos de traço para o mesmo produto. Eu consigo traços em arabesco com o pincel de corretivo. Eu consigo fazer esses traços também com o pincel língua de gato, esses daqui de arabesco. Consigo fazer delimitações de bordas de áreas com tinta e áreas sem tinta.
e consigo fazer preenchimentos uniformes de pele ou preenchimentos em degradê. Então, a gente tem esse tanto de resultado com o mesmo produto usando ferramentas diferentes, técnicas diferentes de pincel. Bora pro pancake, gente! Os pancakes são esses produtos compactados e sequinhos que vêm nessas bolachas que parecem muito com uma sombra compacta. Eles são à base de água e eu gosto de utilizar eles tanto com pincel língua de gato ou pincel de corretivo ou pincel de esfumar. Quais são os resultados que eu tenho com esses pincéis e usando os pancakes? Vamos ver agora. Para aplicar o pancake com o pincel língua de gato ou de corretivo ou de lábios, eu primeiro molho esse pincelzinho na água e depois ativo o pancake. Com esse pincel eu consigo traços tanto mais grossos, que eu posso usar para fazer áreas grandes que eu quero coloridas, ou eu consigo traços mais finos. Ou eu venho com a pontinha dele e mais 90 graus possível da pele e faço um traço fininho com pouca pressão, ou eu venho com a lateral do pincel, encosto ele na pele e puxo para poder fazer essas regiões mais grossas. Eu consigo traços em arabesco também com esse pincel. Se eu vier com um lado fininho dele, em sentido do traço, pressionar e depois puxar tirando a pressão do pincel, eu consigo uma parte mais grossa e uma parte mais fina. Uma técnica legal de se fazer com o pincel língua de gato e o pincel de esfumar é fazer um traço primeiro com o pincel língua de gato. Enquanto esse produto ainda estiver úmido no nosso rosto, a gente troca para o pincel de esfumar e vem esfumando esse traço ainda molhado. Assim eu consigo uma região sem produto, uma região bem pigmentada e depois um degradê bonito. Você também consegue mais um outro resultado bem interessante usando o pancake seco e o pincel de esfumar. Você ativa o seu pincel no pancake seco, tira um pouco o excesso e aí você vem fazendo movimentos de bolinha e esfumando esse produto. E aí você consegue uma região central mais pigmentada e as bordas todas esfumadas, criando um degradê bonito. Então vamos dar só uma revisada nessa parte dos traços com o pancake. Para os traços mais fininhos, né, o que eu faço? Eu pego o meu pincel língua de gato ou de corretivo ou de lábios, coloco mais 90 graus possível da minha pele e no sentido menor da cerda eu faço o traço com uma pressão leve no meu pincel. Se eu quiser o preenchimento maior, eu utilizo a parte mais gordinha, mais larga do meu pincel para fazer esse preenchimento mais largo e pigmentado. Se eu quero o arabesco, eu venho com ele o mais 90 graus possível da minha pele, pressiono e vou tirando aos poucos a pressão desse meu pincel e puxando. Assim eu consigo uma parte mais pigmentada e mais preenchida e uma parte mais fininha e com menos pigmento. Aqui eu utilizo o pincel de esfumar somente, concentrando no meio e esfumando as bordas. E aqui eu utilizo ele de ladinho, pressionando, faço o traço e quando eu estiver chegando no final dele eu solto meu pincel. Com a tinta ainda molhadinha eu venho com o pincel de esfumar, escolho um lado para esfumar e assim eu vou ter um lado sem produto, um lado com um traço forte pigmentado e um degradê acontecendo, ok? Agora eu vou falar sobre tintas líquidas. Para as tintas líquidas, eu gosto muito de utilizar o pincel de ponta redonda. Com ele eu consigo fazer diversos traços em arabesco com a tinta líquida. Ou então eu posso utilizar uma esponjinha com uma densidade um pouco menor que a esponjinha em gota. Para fazer os traços com a tinta líquida e o pincel de topo redondo, eu simplesmente pego a tinta líquida e ativo o meu pincel. A tinta líquida, gente, ela normalmente decanta, então é interessante você misturar o potinho, né, com ele fechado antes de abrir.
Aplicado a tinta no pincel, eu venho com ele também o mais 90 graus possível da pele, brincando com a pressão de pincel. Então, se eu quero traços mais grossos, eu faço uma pressão maior no meu pincel. Se eu quero traços mais finos, eu faço uma pressão menor no meu pincel. Assim, eu consigo diferentes tipos de traço com o pincel de topo redondo. Pressiona e puxa, pressiona e puxa. Ou então, pressiona e puxa. Um lugar que eu gosto bastante de colocar esse tipo de traço em arabesco é no centro da testa. Pressiono e puxo, pressiono e puxo, pressiono e puxo. Também a técnica de pressão de pincel. Eu posso somente depositar e pressionar. Colocar a pontinha e pressionar o resto das cerdas. Nota, gente, que eu não tô deitando o meu pincel e batendo. Eu estou colocando o meu pincel mais 90 graus possível e pressionando ele. E assim eu tenho uma gotinha. Eu coloco a pontinha e pressiono pro lado que eu quero deitar esse pincel. Eu consigo também degradês de tons. Se eu primeiro aplicar o meu branco no pincel e eu vier com a tinta colorida só na pontinha do meu pincel, eu consigo traços com duas cores. Um outro jeito que eu gosto de aplicar a tinta líquida é com a esponjinha. Como que eu faço? Eu posso ou vir direto com a esponjinha na tinta líquida, e aí eu tenho ela aplicado na minha esponja e venho dando batidinhas na minha pele. Ou eu posso ter um traço em degradê usando um pincel. Eu pego o pincel, ativo em uma cor de tinta líquida, passo na minha esponja. E ativo outro com outra cor e passo em outra parte da minha esponja. Assim eu vou ter nela 2 tons de tinta e um resultado bem massa de degradê no meu rosto. Lembra, gente, que eu posso usar também as laterais da minha esponja. Então, se eu usar ela na lateralzinha, eu consigo uma região com tinta e uma região sem tinta. Se eu quiser um resultado mais redondinho, eu pressiono a minha esponja e aí eu modifico a morfologia dela aqui. E aí eu consigo resultados mais de bolinha. Então lembra sempre de ir adaptando a esponja na sua mão para adquirir resultados diferentes de preenchimento de pele com a tinta líquida. Outro tipo de traço que eu gosto bastante de fazer com a tinta líquida são pontinhos utilizando o pincel redondo. Eu venho também o mais 90 graus possível da pele e pressiono o meu pincel. Assim que eu pressionei, eu faço movimentos rotatórios com ele. Quanto menos pressão, menores bolinhas eu vou fazendo. Quanto mais pressão, maiores bolinhas eu vou fazendo. E assim eu vou regulando o resultado dos pontinhos que eu quero no meu rosto. A tinta líquida também tem um resultado bem interessante quando é utilizada com diferentes tipos de estêncil. Esse daqui, inclusive, é um estêncil de bolo. Então, dá pra gente usar nossa criatividade para criar maquiagens inéditas. E esse daqui é um estêncil de acetato. Eu costumo utilizar a esponjinha de uma densidade um pouco mais baixinha que a densidade da de gota. Eu aplico primeiro a tinta líquida na esponja e depois venho dando batidinhas no meu estêncil. Preenchido a região que eu quero, eu venho no meu rosto e carimbo o meu rosto. Assim eu tenho um resultado bem legal com a tinta líquida e esse estêncil de bolo. Para o outro estêncil, eu certifico que a esponjinha não está muito ensopada de tinta, eu posso até utilizar a minha mão para tirar esse excesso de produto. Coloco o estêncil
no meu rosto, seguro com um dedo, pressiono com o outro. Aqui eu tenho uma base bem firme para poder evitar que abra por baixo do meu stencil. Então eu seguro sempre dos dois lados e aí eu venho dando batidinhas com a minha esponja. Feito isso, eu solto de um lado, ele desgruda da pele e aí depois eu puxo. Assim eu consigo também um resultado bem bonito de uma textura com o meu stencil de acetato. O mais importante de entender primeiramente do pincel de topo reto é o seguinte, que nesse sentido ele vai fazer um traço grande e bem preenchido. E nesse sentido ele vai fazer uma linha bem retinha de acordo com a cerda do pincel, que é bem fininha nesse sentido. Enfim, ele é interessante porque quando eu aplico 2 tons diferentes de cor no meu pincel, eu consigo um degradê bem bonito e muito rápido. Então, isso agiliza muito o meu processo de maquiagem. Eu gosto de utilizar também com o pincel de topo reto as tintas líquidas mais clarinhas. Então, normalmente eu aplico de um lado dele uma cor clara de tinta, pode ser tanto a Coca-Cola quanto a tinta líquida, porque as duas são à base de água, então as duas são miscíveis entre si. E escolho uma cor escura para vir do outro lado do pincel. Então, do lado de lá eu coloquei amarelinho e desse lado de cá eu vou colocar um vermelho mais escuro. E assim eu vou criar o degradê já pronto no meu pincel. Com as duas tintas já aplicadas no pincel, eu vou lembrar disso, que para um lado eu faço traços mais finos e para o outro eu faço traços mais grossos. Então, com isso eu consigo criar traços de espessuras diferentes. Então, bora lá. Eu vou começar pressionando na minha pele, girando um pouco o pincel e depois puxando. Assim eu tenho um formato de gotinha. E aí eu vou construindo a minha maquiagem. Então, a ideia aqui é ir trabalhando e entendendo melhor como que é esse processo de rotação do pincel. Nesse sentido, eu vou ter um traço bem fino, olha. Então, eu consigo fazer uma continuação fininha e, ao mesmo tempo, preencher uma área bem grande. Assim, eu agilizo o meu processo de luz e sombra, meu processo de degradê, e eu consigo uma finalização de uma maquiagem muito mais bonita e muito mais rápida. Não tem problema eu voltar nos lugares que eu já fiz o traço e corrigir algumas coisas que eu quiser corrigir antes da tinta secar. Então, eu posso ir e voltar e ir trabalhando esse desenho e essa finalização para ela ficar bem bonita. Se vocês tiverem alguma dúvida, vai treinando no papel esse movimento de rotação, que ajuda bastante você a entender que um lado eu preencho, ele fica bem grosso, e do outro lado ele fica fininho. E assim eu consigo ir torcendo o meu pincel e ir criando essas regiões mais grossas e preenchidas e essas regiões mais finas e pontiagudas. Uma outra técnica que eu gosto bastante é usar somente um lado do pincel para preencher os pedaços que ficaram faltando de uma cor só. Então, por exemplo, esse lado de cá tá só com vermelho. Então, eu consigo usar só esse lado para, por exemplo, fazer a finalização desse preenchimento aqui interno que eu quero que termine de uma forma mais delicadinha e reta. Então, assim, eu faço finalizações rápidas com uma cor só que está no meu pincel, usando só a beiradinha dele. Uma dica legal é sempre utilizar alguma superfície, como por exemplo a sua mão, para tirar o excesso de tinta ou testar como que está saindo a cor primeiro na mão antes de errar na pele da pessoa que você está fazendo a maquiagem. Com a tinta aplicada e já testada que vai dar certo, sem excesso de produto, eu gosto também de vir pressionando somente o pincel de topo quadrado. Então, eu boto a pontinha dele primeiro na minha pele e aí eu pressiono ele. Então, eu tenho essa finalização redondinha no final e a pontinha de bico, bem rapidamente. Eu vou fazer isso mais algumas vezes, direcionando sempre para o centro do meu olho. Então, mais uma vez, eu vou posicionar a pontinha do meu pincel na pele e aí eu vou fazer a pressão. Para tirar, eu posso puxar e a pontinha sai bem fininha. Uma outra forma é você posicionar a pontinha, pressionar e aí você puxa o pincel. Então, eu tenho uma gota mais comprida. Então, eu posiciono
a pontinha, pressiono e puxo. Mais uma vez, gente, eu vou posicionar a minha pontinha, pressionar e puxar. Mais uma vez, posiciono, pressiono e puxo. Uma outra técnica de traço que eu gosto de fazer com ele é só você já criar o degradê no pincel, né, com a tinta, como a gente já fez anteriormente, e depois só pressionar o topo do pincel mais 90 graus possível em relação à pele e soltar. Pressiona e solta, pressiona e solta, pressiona e solta. Assim eu crio traços bem fininhos e com um degradê já feito neles rapidamente e fica bem delicadinho. Então dá pra gente ir fazendo isso ao longo da maquiagem, dá um efeito bem bonito. Lembra, gente, que eu posso usar o meu dedinho para esfumar também a maquiagem. Então eu posso fazer esse acabamento aqui do canto interno, se eu quiser ele esfumadinho, com o meu dedo. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do lado de cá. Pera aí. Pronto, gente, fiz o lado de cá e agora eu vou terminar essa parte da pálpebra. O que eu vou fazer? Vou ativar de novo meu pincel da mesma forma. De um lado eu vou pegar a tinta clarinha, esse que no caso é a tinta líquida neon amarela, e esse daqui é um aquacolor vermelho. E eu vou ativar ele só do outro lado do pincel. Vou usar minha mão para tirar o excesso, e caso eu erro aqui, não no rosto da pessoa. E aí eu vou fazer o traço. Eu vou deixar o amarelo pra fora. Eu coloco o meu pincel e puxo. Faço o traço. E aí eu empurro meu pincel pra finalizar ele com uma pontinha aqui no final. Puxo. E aí finalizo com uma pontinha para fazer o acabamento como se fosse um delineador. Vou fazer do mesmo jeito do lado de cá. Meu pincel já tá ativado, eu vou de novo colocar ele tortinho, 45 graus aqui na lateral do meu nariz, pressionar, puxar ele contornando a minha sobrancelha, e aí eu já termino a rotação e puxo, finalizando com uma pontinha. Caso dê errado essa finalização, eu posso voltar com o meu pincel e traçar de novo. Então não tem problema, só dar carga novamente e passo o pincel de novo para fazer a finalização bonitinha, ok? Pronto, gente, fiz essa parte toda com o pincel de topo reto. Agora eu vou fazer as linhas de contorno com o aquacolor branco e um pincel liner. Ele é bem fininho para poder fazer os traços só de finalização e acabamento da maquiagem. Bora lá então! Eu vou molhar meu pincel na água e depois vir ativando o aquacolor. Eu fecho a cerda do meu pincel quando eu tiro ele da tinta. Sempre uso meu dedinho de apoio para poder me dar firmeza no traço. Com o pincel o mais 90 graus possível da minha pele, eu vou fazer o traço de acabamento e de contorno dessa maquiagem. Prontinho, terminei o contorno dele todo e também fiz esses pontinhos aqui seguindo a linha do meu nariz. Agora eu vou ensinar uma técnica bem massa para finalização e dar um acabamento bem interessante de textura com as tintas líquidas neon e qualquer pincel que você consiga fazer um splash de tinta. Bora lá! Eu vou ativar o meu pincel liner na água, pode ser também um pincel lápis, um pincel de topo reto. Com a tinta no pincel, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outro pincel e aí eu vou fazer pressão na cerda desse pincel contra o outro em direção à minha pele, ó. E aí fica com esse resultado dos pontinhos. E pra tinta neon é uma técnica que fica bem legal na luz negra. Pra finalizar, gente, uma última dica que eu tenho que dar pra vocês é o seguinte.
Eu gosto muito de usar a tampa desses potinhos da tinta líquida, que dá um resultado bem legal, como se fosse um stencil carimbo com a bolinha da tampa. Como que eu faço? Eu pego uma esponjinha, ativo ela na tinta, e aí eu venho com essa esponjinha na beiradinha da tampa do pote, pressiono essa bolinha no meu rosto. E aí eu tenho ela bem desenhadinha, bem bonitinha e redondinha, sem precisar ficar sofrendo para fazer círculo. Então eu vou fazer 2 bolinhas aqui, ó. E é isso, gente. Finalizei a maquiagem. Vou chegar pertinho para vocês verem os detalhes. Se você reproduzir essa maquiagem em casa, não deixe de marcar o Sem Base nos seus stories ou no feed se você for postar. A gente também tá promovendo uma hashtag Curso de Maquiagem Artística Sem Base. E para todo mundo que estiver fazendo parte do curso e for fazer também as próximas maquiagens, postem lá com essa hashtag pra gente conseguir compartilhar esse tanto de maquiagem linda que vai começar a surgir por aí. A primeira aula do primeiro módulo do curso vai vir daqui a 2 semanas. Então fica atento que tá quase pronto, gente. Eu tô muito animada. O curso tá super completo e com material muito incrível para vocês desfrutarem e aprenderem muito mais sobre o universo da maquiagem artística. Além disso tudo, eu tô lançando um e-book junto com essa aula gratuita com mais 3 maquiagens para vocês treinarem técnicas de traço. Tem tanto técnicas com aquacolor, com clown e pancake, uso de stencils, traços em arabesco e muito mais. Eu tenho certeza que você vai amar. Se tiver alguma dúvida, comentário, me chama lá no direct do Instagram. Bora conversar. Um grande beijo e até daqui a 2 semanas.